Fala galerinha, aqui é o PV e como eu prometi pra vocês, eu vou trazer agora, galera, o Solo Leveling Ragnarok. Então quem estava já ansioso para assistir, então vamos partir para essa grande jornada. Mas antes disso, se você quiser concorrer a R$300 no Pix, por apenas R$1, galera, só R$1, o preço de bala, você concorre a ele. Então corre, senão você vai perder essa oportunidade. Então vamos para o Manhwa? Os deuses exteriores, esses seres onipotentes que criaram inúmeros universos desde os tempos antigos, são chamados de seres absolutos. Através da criação interminável, esses seres absolutos buscaram e se deleitaram na eternidade, e durante esse processo criaram incontáveis matérias, almas e leis. Porém, esses seres absolutos, entediados com essa repetição interminável, criaram uma forma de apreciar a passagem do tempo. Foi observar guerras entre suas criações. Os seres absolutos acharam bastante divertido destruir suas criações. Embora inúmeras criações repetissem o processo interminável de morrer em batalhas e serem revividas através dessa guerra, era necessário para saciar o tédio dos seres absolutos. No entanto, ocorreu um incidente. Um ser absoluto foi morto por uma de suas criações enquanto observava essa batalha interminável. Os seres absolutos de outras dimensões, ao saber disso, reuniram-se em um lugar para observar o mundo que havia perdido seu mestre. A morte de seu companheiro, causada por uma criação, eles mesmos haviam criado. Apesar disso, os seres absolutos ignoraram completamente esse fato. Eles todos compartilhavam um pensamento, um poder sem dono. Pertencerá a quem conseguir reivindicá-lo primeiro. E assim começamos a história. Chegamos até uma escola e é apresentado o nosso personagem principal. Eu fui aceito na Universidade de Arte da Coreia. Colegas dele ouvindo: Não acredito. Como alguém tão simples como o Suho conseguiu entrar em uma faculdade de artes? O outro chorando: eu terei que tentar de novo no próximo ano. Então ele começa a rir. Finalmente estou livre desse inferno. Então aparece um carinha: parabéns, Sung-Ho. Ouvi dizer que você entrou em uma faculdade de artes? Nunca soube que você era tão talentoso. Desde quando você é tão bom? Ele observa: Kim Cheong-chul. Você de novo? Meu nome não é Kim Cheong-chul, é Lee En-chul. Ah, é mesmo? Graças a você, meu plano de dominar a escola falhou completamente. Ele observando: sim, e eu consegui me formar graças a você. Então, isso aí estava causando um murmurinho entre as pessoas. E a outra só fofocava com a outra: estamos prestes a nos formar, por que ele ainda age como uma criança? Eu sei, né? Diz a outra loirinha: por que ele tem que ser tão cruel com alguém que está tentando viver uma vida feliz depois que seus pais desapareceram? Então percebemos que os pais dele desapareceu em algum lugar. Então o carinha do cabelo vermelho logo ataca: Suho! E assim que ele ataca, o nosso prota logo dá uma joelhada bem na cara dele. Por que não podemos simplesmente relaxar antes de graduar? Então o nosso prota percebe alguma coisa e vê que o corpo dele estava diferente. Então o outro notando: que droga é isso? Então vemos que a mão dele começa a sair uma áurea. Não dói nada! E assim ele começa a atacar, e quando vemos, ele desvia e acerta um local de guardar as coisas. Nosso prota vendo logo fica assustado, juntamente com as garotas que estavam lá atrás observando. Então notamos que ele destruiu completamente com um soco essa área de guardar as coisas. Quando vemos, até o metal foi destruído. Então ele nota que ele tinha despertado. Nosso prota notando, fica sem entender o que tinha acontecido. Então, se passa 2 anos e vemos então um local, e ele começa a caminhar, e enquanto caminha, vemos então Sung-Suho, segundo ano da faculdade. Ele vai caminhando e nota algo. Então lá no fundo algum carinha estava falando: todas as aulas no prédio principal foram transferidas para o prédio lateral. Por favor, dirijam-se ao prédio lateral. Caçadores estão atualmente atacando o portal. Todos não se aproximem. O do terno logo fala: há quanto tempo os caçadores foram enviados? O outro logo fala: um pouco mais de 8 horas. Como é um portal de rank D, eles devem sair logo. Então o carinha lá continua: agora é perigoso para não caçadores. Então por favor, se afastem. E as outras garotas apenas fofocavam, perguntando o que iria acontecer se eles não conseguissem limpar. Então a outra de óculos tinha certeza que eles dariam conta disso. Nosso prota apenas pensava: outro portal, hein? O mundo inteiro mudou drasticamente há 3 anos com o surgimento dos portais. Portais são passagens para um calabouço, onde os monstros dentro escapam e se tornam descontrolados após um certo tempo. Ainda assim, os humanos começaram a mudar também, quase como se fosse para enfrentá-los. Super-humanos capazes de controlar mana, chamados despertos, começaram a nascer também.
Esse caos que todos acreditavam que duraria muito tempo, com o mundo constantemente mudando. Concluído rapidamente após um desperto chamado Wo Jin-Chu criar a Associação dos Caçadores, reunindo todos sob um único estandarte com o título de caçador. Agora, o mundo está dividido entre os caçadores despertos e os civis não despertos. E assim vemos alguém segurando um lápis e lá estava o nosso prota, fazendo algum tipo de arte. E enquanto ele desenhava a formiga, ele logo continua falando. Enquanto algumas pessoas precisam trabalhar tanto quanto uma formiga para ganhar riqueza, outros apenas recebem de graça. Essa distinção faz com que essas mesmas formigas percebam amargamente seus limites. Não importa o quanto um desperto tente, não conseguirá fechar a lacuna entre eles e um desperto de rank E. O mundo chegará ao fim se os caçadores não fecharem os portais. Em outras palavras, enquanto os não despertos não podem sobreviver sem os despertos podem viver bem sem eles. É por isso que todos são gratos aos caçadores, afinal, não são eles a razão de um não desperto como eu poder viver em paz? Mas uma preocupação começou a crescer no canto do meu coração. Estou apenas me acostumando lentamente a não ter as coisas, meus pais desaparecidos, minha sobrevivência que depende dos outros, mesmo aqueles momentos em que eu senti que podia fazer qualquer coisa. Após ter tudo tirado de mim, um sentimento de impotência preencheu o buraco do meu coração. Minha mãe costumava sempre me dizer que eu estava me tornando como o meu pai muito bem. Então, como ele teria escapado desse sentimento de impotência? Então ele escuta alguém gritando lá no fundo, Suho! Então ele olha, sim, boa concentração hoje. Como que você está se divertindo tanto desenhando? Apenas eu estava desenhando o que vi na minha mente. Você estava desenhando uma formiga? É bastante incentivo para uma formiga. Bom, talvez seja mais apropriado chamá-la de pessoa-formiga. Então ele pensando, por que eu até desenhei isso? Então vemos o Beru. Voltamos então para o portal e os camaradas estavam começando a sair lá de dentro. Os caçadores estão saindo! Boa! Eles parecem tão relaxados, deve ter conseguido. E assim todos eles começam a sair, nas suas poses de fodão. Bom trabalho, caçador Rin Jong-soo. A invasão do portal foi um sucesso. Além disso, tenho algo a relatar à Associação dos Caçadores. Encontramos um novo tipo de monstro. Eram monstros humanoides com chamas azuis saindo dos olhos e bocas. Atacaram com suas garras e presas, no entanto, seus ataques não foram poderosos. Como ainda estou bem depois de ser arranhado pelos ataques deles, não são grandes ameaças, mas... Então o outro logo fala, são definitivamente monstros que não vimos desde o surgimento dos portais. Estou feliz em saber que não são tão perigosos. Então, caçador Kim Jong-soo, por favor, faça um relatório simples sobre o que aconteceu durante essa invasão. E assim vemos onde estava a marca de corte. Começa a sair uma chama, e ele percebendo, logo sente. Logo, ele começa a largar a espada. O outro fica sem entender o que aconteceu. Caçador Kim Jong-soo, e o olho dele começa a brilhar. Você está... Quando menos espera, ele é transformado e começa a atacar o camarada. As outras olham sem entender o que estava acontecendo, e quando vemos, o camarada foi de base, e ele estava totalmente transformado. Aquelas chamas azuis são iguais às dos monstros do portal. E assim que ela fala, a boca do camarada já estava próxima a ela também, e ataca ela finalizando, e com isso, assusta todos aqueles que estavam lá de fora, e eles começam a correr. Enquanto eles correm, loucamente o camarada continua atacando, e todos que atacavam eram transformados iguais zumbis. Voltamos então onde Suho estava, e eles estavam escutando um barulho do lado de fora. O que está acontecendo? O que é isso? Então ele se aproxima e notando logo fica assustado. Eles estão lutando contra si? Então vemos essa grande bagunça. Seus olhos azuis brilhantes, eles estão parecendo monstros. Por favor, não me diga que é uma quebra de portal, é? O que vocês estão fazendo? Precisamos fugir. Não devemos esperar aqui pelos caçadores. O outro continua. Tamin, você é um desperto, faça algo. Não, eu sou apenas um rank E, então... Nosso prota, ouvindo isso, ainda ficava em dúvida do que estava acontecendo. Logo então ele percebe que alguém estava ali na frente. E então ele se prepara e logo dá um salto, vindo em direção a eles. Corram! E logo quebra a janela, avançando para cima dos camaradas que estavam ali perto. Ele logo abre a sua bocona e todos eles ficam assustados. Galera, fujam! E assim eles é atacado e o nosso prota começa a correr desesperado. Eu não consigo fugir! Eu não consigo! Passa pelo lado dela e ela fica pedindo ajuda. E ele olhando, fecha o olho e deixa ela para trás. Eu vou chamar um caçador! Droga, porque eu disse isso? Eu apenas deixei eu morrer. Mas a única coisa que um não desperto como eu pode fazer. Então ele fecha os olhos. Maldito, não desperto de novo. Nada vai mudar se eu não fizer nada e continuar dando desculpas. Você tem que encontrar algo que possa fazer qualquer coisa, Sung-Ho. Pai, o que você faria? E assim, ele vai olhando. Então, vemos o olhar do nosso querido Sung. E então vamos chamar esse tipo de vírus como zumbis brilhantes. E então o zumbi brilhante vai se aproximando perto da outra, que já estava assustada ao ponto de chorar. E ele cada vez mais vai se aproximando e prepara para atacar ela. Então, quando ele estava prestes a atacar ela, algo vem em direção a ele e vemos que era o nosso prota Suho e dá uma bela de uma extintosada bem na cara dele.
Se fosse o pai, então ele definitivamente... Então algo começa a acontecer e aparece na frente dele. Notificação, você cumpriu os requerimentos para completar a quest. A quest secreta, a coragem do fraco. Eu tive um sonho há muito tempo atrás. Um sonho que parecia um jogo. Derrotando os monstros e ficando bem mais forte por andar. Eu fui upando e lutando de novo e de novo. Enquanto os monstros ficavam mais fortes, eu também precisava ficar mais forte. E após numerosos desafios, eu finalmente consegui chegar no andar mais alto. O chefão que eu encontrei lá era muito poderoso. Embora ele fosse meu inimigo, eu não pude sentir como inveja e admiração de seus poderes. E por alguma razão, a identidade do boss final era... Então vemos alguém afagando ele. O jogo foi divertido? Jogo? Pai? Meu pai. É provavelmente por causa da imagem que eu tenho de meu pai. Foi refletida no meu sonho. Meu pai, quem era forte e confiável. Como que ele conseguiu ficar forte desse jeito? Então vemos o extintor e logo ele pega. Pai, se nessa situação inacreditável. E assim ele parte pra cima e novamente mostra a cena dele atacando ele com toda a força. Você iria fazer a mesma coisa, certo? E assim o monstro vai para trás. O que eu deveria fazer agora? Eu ouvi que os ataques dos não despertos que não possuem mana não funcionam em outros monstros. Eu fui um pouco descuidado. Então ele arregala os olhos e logo percebe. Então algo começa a acontecer. O que é isso? O tempo parou? Então uma janela começa a abrir na frente dele. Notificação, você atendeu aos requisitos para completar a missão secreta, coragem do mais fraco. Notificação, você agora tem as qualificações para se tornar um jogador. Você aceita? Ele olhando as duas janelas, ficava em dúvida do que estava acontecendo. Notificação, então ele começa a relembrar. Se eu pudesse lutar como eu fiz naquele sonho, e qual razão eu tenho para não aceitar isso numa situação desesperadora? Então ele fica sério e diz... Aceitar! Então, uma luz começa a brilhar e logo aparece novamente a notificação. Parabéns, você agora se tornou um jogador. Nota de recompensa da missão. Recompensa da quest. Já vi que eles erraram aí. Missão secreta. Coragem do fraco. Bênção do grande conjurador Candiraus. O grande conjurador Candiraus lhe presenteou com um encantamento. A bênção de Candiraus garantirá que você sempre será forte e saudável durante o seu tempo de vida. Recompensa da quest. Efeito permanente. Longevidade. Todas as doenças, venenos e todos os efeitos de estados são curados. E dormir aumentará explosivamente a habilidade de regeneração. Mais um aparece. Esse sistema ajudará o jogador a se desenvolver. Isso não é um sonho. Você tem apenas uma vida. Tenha cuidado. E então, finalmente, vemos a janela de status. Nome Sung Surho, level 1. Classe nenhuma, fadiga 0, título nenhum, HP 100, MP 10, força, saúde, agilidade, inteligência e sentidos, todos 10, pontos restantes 10. E lá embaixo, habilidade, habilidades passiva, nenhuma, habilidades ativa, autoridade do governante, level 1. E assim vemos que os olhos dele brilham, recebendo a grande bênção. Essa janela de status é igual a um jogo? Como eu pensei. Então aparece, uma missão chegou, missão tutorial, derrote todas as névoas flamejantes e suba de nível, nível alcançado, 1/2. Então o monstro começa a se levantar novamente, e ele notando, aparece então o nome e o rank, névoa flamejante, rank D. Tudo voltou ao normal? Então ele fala pra ela, corra rápido! E logo ela confirma, os nomes em cima de suas cabeças, névoa flamejante não desperta e névoa flamejante rank D. Meus oponentes são 2 não despertos e um caçador que se transformou em uma besta mágica. Então eles começam a partir para cima, se eu realmente despertei, e assim ele ataca com toda a força, e com a força que ele utilizou, o extintor é quebrado. Então ele prepara o soco, desculpa, e assim ele dá um soco fazendo o bicho voar para o teto. Ele logo fica surpreso com a tamanha força que ele tinha adquirido. Você derrotou a névoa flamejante em um só murro. O outro se preparando, já avança para cima. Então, ele com agilidade começa a desviar e logo prepara um chute na cara dele. Notificação, você derrotou a névoa flamejante. Você subiu de nível. A missão tutorial foi completa. Missão tutorial, derrote todas as névoas flamejantes e up. Nível alcançado, 2/2. Então alguém com a aura vermelha começa a se aproximar dele. Aviso, você ganhou uma recompensa por completar a missão. Checar sua recompensa, aceitar ou recusar. Agora eu tenho certeza disso. E assim, ele dá um soco bem forte no camarada. Eu realmente despertei. Névoa flamejante, rank D. E assim, ele acerta a névoa flamejante de rank D mais uma vez. Ele conseguiu aguentar isso? Então o monstro vendo, já prepara o golpe. Então com a mão dele, ele lança um ataque e faz um corte no peito do nosso prota. Então Zurro prepara um chute e chuta ele para longe e pula para trás. Droga! Eu irei me tornar um monstro se isso me ferir. Vou realmente me tornar um monstro logo após eu despertar?
Aviso, um efeito de status prejudicial foi detectado em seu espírito. O efeito de status foi removido devido ao efeito da longevidade. E assim começa a se autocurar. Longevidade? Agora que eu parei pra pensar, eu tinha visto isso na janela de status mais cedo. Então o monstro começa a ir pra cima dele novamente, e chegando perto dele o derruba no chão. E ele vendo coloca força. Se eu sou mais fraco que um Rank D que se tornou uma besta mágica, isso quer dizer que eu sou um Rank E. Nem me tornei um despertar direito e já tenho que preocupar com ranks. E assim, o monstro vai se aproximando mais ainda, querendo o transformar. Tem que ter alguma coisa. Então ele nota. Aceitar recompensa. Você vai receber as seguintes recompensas. Recompensa 1, 5 pontos de status. Recompensa 2, mais 3 pontos de força. Então vemos o novo status. Força 11 vai para 14. E assim, ele começa por força gritando. E logo lança ele para trás com um chute. Então ele se prepara e entra em pose de luta novamente. E quando vai ver, o nosso prota já estava perto da cara dele e dá um socão. O outro sorrindo com o soco do nosso prota, prepara a mão dele para tentar agarrar novamente. Então, com a força da mão, o nosso prota logo desvia dos ataques. Até mesmo com o aumento de força, eu ainda não estou conseguindo derrotar essa coisa. Então eu irei colocar todos os pontos que eu ganhei em força. Força 14 vai para 19 e assim aumenta mais uma vez. Um despertar que sobe de nível, eu nunca ouvi falar disso antes. Depois que os ranks forem decididos sobre os despertados, nenhum despertado conseguirá ser mais forte que seus ranks. Entanto, eu não sei quem determina os ranks e os não despertados. Mas se eu tiver o poder de escapar da porcaria dessa escola, e assim, ele golpeia o monstro mais uma vez, e a parede começa a se rachar, e se rachando mais ainda, ele atravessa, quebrando o camarada na porrada. E assim vemos ele, com toda a força e seus olhos brilhando, continua socando a cara do monstro, até que ele sai voando para longe. E então nosso prota termina, cansado, mas fazendo a sua pose de fodão. A notificação aparece. Você derrotou a névoa flamejante Rank D. Você subiu de nível 3 vezes. E assim, ele sobe de nível 3 vezes. Então ele se senta. Eu consegui. Então ele olha para a mão dele e logo fechando. E com isso eu sou um despertado. Então ele escuta um grito lá atrás. Eu consigo fazer isso agora. Vendo como eu atualmente estou despertado, eu posso salvar as pessoas e sanar essa crise. Então alguém aparece e vemos ele segurando algum tipo de espada perto dos monstros. E ele preparando, logo dá um salto bem alto. Nosso prota lá em cima. Qual é a situação lá fora? Então ele nota, e quando vê, o camarada já estava bem perto dele preparando o ataque. E vemos então que é um novo névoa flamejante, agora de rank C, e ataca onde o nosso prota estava, causando uma grande explosão. O alarme começa a tocar, e então começa a noticiar. Quebra de dungeon na Universidade de Arte da Coreia. Nós requisitamos para que todos os civis da área prontamente evacuem. E assim vemos os guardas se aproximando do local. Droga, as pessoas estão morrendo, mas só podemos assistir. Onde está o caçador enviado para a Associação de Caçadores? O outro vendo pelo tablet. Acho que estão dizendo que estão demorando um tempo para encontrar os caçadores de rank B acima. Rank B? A dungeon aqui não é de rank D? Parece que a Associação de Caçadores está levando em conta os caçadores infectados. Nem ferrando. E assim, ele fica olhando cada um dos caçadores. Então, o caçador de rank C foi infectado? E então vemos quem era. Nome, Kim Jong-soo. Posição, tanque, rank C. E então voltamos para eles. Nosso prota já estava no chão. Isso me surpreendeu. Ele pulou lá de baixo até aqui. Uma névoa flamejante. Considerando que até uma arma ele tem, ele realmente é diferente dos outros. Não importa, eu acabei de subir de nível. Será que é suficiente para acabar com isso? E assim ele entra em pose de luta. E corre, e rapidamente se prepara e parte para atacar o camarada. Assim que ele tenta, o camarada passa a espada cortando tudo ao redor. E ele desvia rapidamente. Ele fica surpreso vendo o que estava acontecendo. Mas que droga! Então ele prepara novamente para atacar. E quando ele estava prestes a atacar, novamente o extintor vem bem na cara dele. E ele corta rapidamente, fazendo o nosso prota desviar. Enquanto o extintor vazava, a fumaça começava a se espalhar. Então com isso o nosso prota aproveita a oportunidade para correr. É impossível eu ganhar contra um monstro desse jeito. Faz sentido eles dividirem os despertados em ranks. Os caçadores ainda vão demorar muito, se eu pelo menos aguentar até eles chegarem. E assim, enquanto ele corria, o outro já saía pela fumaça e observando, apenas sorria. Ele nota, o que? Nem ferrando. Então vemos que ele estava olhando para as garotas lá em cima do prédio. As outras começando a notar, logo ficam arrepiadas e assustadas. Então vemos que o monstro sai lá de cima e parte para cima delas. Nosso prota observando, apenas ficava espantado. E quando vemos, as 3 garotas foi de base. Nosso prota então cerra os dentes de raiva e com seu olhar determinado, ele dá um salto lá pra cima. Merda, não vai dar tempo de esperar os caçadores. E assim, ele salta dando um chute na cara dele. E quando ele olha, preciso parar esse cara. Então vemos que o chute dele não deu efeito. Pelo contrário, ele vai pra cima cortando tudo e o nosso prota desvia. Isso é tão forte que parece que pode dar um fim em mim com apenas um golpe. Eu não posso perder pra esse cara. Então vemos elas ali. Eu preciso parar esse cara. E assim,
eles vão pra cima um do outro. Então ele dá um gomu gomu no bem no bucho dele. Então o camarada começa a passar a peixeira e ele vai desviando prontamente e logo prepara o murro. E assim ele continua socando e com sua habilidade que acabou de adquirir, ele vai socando a cara do camarada até ficar exausto. E logo para finalizar, ele dá uma joelhada bem na cara dele. E assim, quando ele pensou que tinha derrotado, o camarada passa a peixeira nele com toda a velocidade. E com isso, ele cerrando os dentes, logo sente a dor e sai os litros e é jogado para longe. Então, ele botando os bofs para fora, então ele já no chão, ele começa a se aproximar. E quando vemos o HP dele, em apenas 1 de vida de 140, é muita sorte. Eu acho que o sistema não quer que eu caia ainda. Então uma tela sem nada aparece e de repente, então o camarada já se aproxima e estava sorrindo. Então novamente essa tela começa a trincar e quando vemos, o nosso prota já estava no chão. Volta então para a tela, que começa a rachar mais ainda. Ele parte para cima com toda a velocidade para finalizar o nosso prota. Então vemos o sistema, fadiga 99, ele abrindo os olhos. Merda! Então o monstro já estava vindo lá de cima e uma rachadura no céu estava se abrindo e logo se quebra totalmente. E assim que se quebra, algo sai em toda velocidade, saindo lá de dentro. E quando vemos, era uma das sombras do nosso prota Sung. E ele descendo com toda velocidade, faz com que o braço do bicho seja desconectado na mesma hora. Nosso prota já quase indo de base, começa a ver alguma coisa. Uma formiga. Então, ele estendendo as mãos, começa a falar. Não, cheguei tarde demais. E assim, começa a tentar curar o nosso prota. O outro monstro vivo ainda começa a se preparar. Então essa sombra começa a dizer. Vocês devem ser os parasitas inferiores que ousaram machucar Nossa Majestade. E assim, em um piscar de olhos, o camarada é despedaçado na mesma hora. Então vemos outra pessoa em outro lugar que já estava se transformando. E ele estava partindo para cima de alguém. E esse alguém gritava, alguém me ajuda! E quando vemos, ele foi salvo, fazendo o outro se despedar. E continua. E quando vemos, todos os monstros estavam sendo derrotados por essa sombra, um atrás do outro, com toda a velocidade, com as garras dele, os faziam em pedacinhos. E quando vemos, ele continua traçando o destino de todos os monstros, que simplesmente é a base. E por onde ele passava, os vidros se quebravam, e com isso ele faz com que todos saibam o poder dele. E em toda a cidade vai se espalhando. Os guardas vendo isso, não sabiam o que estava acontecendo, apenas sentiam a presença. Então vemos que ele se aproxima e logo fala. Já faz muito tempo, jovem monarca. E assim vemos que era o Beru. E acabou, galerinha! Vocês gostaram? E esse foi o Solo Leveling Ragnarok. Espero que vocês gostem. Então se vocês tiverem vontade de ler, já sabem, é só procurar aí Solo Leveling Ragnarok. Mas se caso vocês quiserem continuar vendo por aqui sem spoiler nenhum, pode vir diretamente aqui comigo novamente, que eu vou continuar trazendo essa obra para vocês até o fim dela. Então, vamos que vamos, galera. Muito obrigado aí por quase 11 mil inscritos. E acredito eu que quando postar esse vídeo, a gente vai ter batido já os 11 mil inscritos. Então, galera, se você é novo no canal, se inscreva para que você possa continuar assistindo essa grande série que vai ser de um dos maiores manhwa de todo o mundo. Muito obrigado por cada um de vocês. Muito obrigado pelos 2 mil novos inscritos que entraram. E com isso, se você estiver a fim de ganhar R$300 no Pix, com apenas R$1, você vai poder participar. Então, muito obrigado a cada um de vocês por ter chegado até aqui e fui!